E nos próximos capítulos da novela Renascer, João Pedro vai se desesperar com a tocaia que Zé Inocêncio vai sofrer e vai ir atrás de uma pista muito importante para descobrir quem foi que atirou no coronel. O rapaz vai descobrir toda a verdade e vai encontrar uma prova chocante sobre o mandante, graças ao que Maria Santa vai lhe soprar no ouvido, e vai vingar o pai de uma forma genial. Com sangue nos olhos, João Pedro afirma: "Seu desgraçado, eu vou acabar com a sua raça, seu desinfeliz. Você vai entender agora que não se pode mexer com o Inocêncio." Enquanto isso, Zé Inocêncio passa por uma delicada cirurgia no hospital e Augusto luta para salvar a vida do pai. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Renascer. Tudo deverá acontecer logo após Zé Inocêncio sofrer um atentado e levar vários tiros de uma pessoa usando a fantasia do Bumbá e ser deixado no meio da mata para morrer. João Pedro sente um aperto no coração na hora e olha em volta, como se estivesse buscando alguma coisa. Até que o rapaz sente uma forte intuição lhe guiar e resolve seguir um caminho específico. Até que Maria Santa faz uma aparição bem na frente do filho. Assustado, João Pedro fala: "O que está acontecendo, maninha? Tem alguma coisa acontecendo com o painho, não é?" Maria Santa afirma: "É com teu pai sim, meu menino. Por isso que eu tô aqui para poder lhe guiar." João Pedro fica ainda mais desesperado com o que escuta. E o aperto no peito fica ainda maior com aquilo que ouve. Maria Santa então guia o filho pelas trilhas da mata, até encontrar com o corpo de Zé Inocêncio estirado no chão. João Pedro grita desesperado ao encontrar o pai daquele jeito e tenta socorrer o coronel da melhor forma que pode. João Pedro implora: "Fale comigo, meu pai. Fala comigo, pelo amor de Deus. Quem foi o maldito que fez uma coisa dessas?" É nessa hora que João Pedro vê as marcas de pegada na terra, indo em direção a um lugar específico. E Maria Santa sussurra em seu ouvido: "O boi é a resposta." João Pedro fica chocado com o que escuta, mas logo em seguida, Maria Santa desaparece e o rapaz grita por socorro, enquanto pega Zé Inocêncio no colo e o leva para o seu carro que está parado em um lugar não muito longe dali. Assim que chega perto do carro, João Pedro pega o seu telefone, liga para Augusto e fala: "Pai, sofreu uma tocaia. Tô levando ele pro hospital de Ilhéus." Augusto fica preocupado na hora e comenta: "Minha Nossa Senhora, então foi muito grave." João Pedro responde: 4 tiros. Avisa todo mundo aí, por favor. Pai não pode morrer desse jeito." Augusto desliga o telefone na hora e avisa todo mundo da fazenda sobre a tocaia de Zé Inocêncio, deixando Inácia, Sandra, Bento, Kika, Teca e Buba desesperados. Inácia coloca a mão no peito e comenta: "Meu Deus do céu, eu sabia que ele estava correndo riscos, mas ele não me escuta." Bento fala preocupado: "Deus queira que não seja muito grave, para quem sempre teve o corpo fechado." Mas com lágrimas nos olhos, Inácia afirma: "Mas pode ser que ele não tenha mais tanto o corpo fechado assim, desde que o Cramulhãozinho se foi." Todos ficam ainda mais preocupados quando se lembram desse detalhe e Sandra fala que eles precisam ir urgentemente para o hospital. Eles se dividem em 2 carros e todos vão para o hospital desesperados. Enquanto isso, João Pedro chega no hospital e grita por socorro, fazendo com que Zé Inocêncio seja atendido o mais rápido que pode e levado às pressas para a sala de cirurgia.
Já João Pedro fica cada vez mais desesperado na sala de espera e se lembra da cena que viu na mata, onde encontrou o pai ferido daquele jeito, e se lembra do que Maria Santa disse que o boi bumbá tem relação com essa tocaia. João Pedro promete: eu juro que vou descobrir quem foi que atocaiou o painho desse jeito, e que essa pessoa vai pagar por isso, eu lhe prometo. É nessa hora que todo mundo chega no hospital e vai falar com João Pedro, também para poder consolar o rapaz. Sandra vai abraçar na hora o amado, enquanto Augusto pergunta: onde é que tá painho, João Pedro? João Pedro limpa as lágrimas e responde: ele tá na sala de cirurgia. Parece que o caso dele é um pouco grave, porque ele perdeu muito sangue. Augusto se controla para não chorar ali mesmo e afirma: eu vou entrar lá para ter notícias. Faço questão de participar dessa cirurgia. João Pedro confirma com a cabeça e o médico entra para acompanhar a cirurgia do pai. Enquanto João Pedro não consegue segurar as lágrimas e comenta: foi terrível encontrar painho desse jeito. Manhã me ajudou a encontrar ele. Sandra comenta: ainda bem que você encontrou ele a tempo. Tenho certeza de que ele vai se recuperar. O Zé Inocêncio é um homem forte. Inácia afirma: eu vou rezar muito por isso, minha filha. João Pedro limpa as lágrimas e fala com um pouco de ódio na voz: agora eu quero saber quem é que tá por trás dessa tocaia. Isso sim. Bento revira os olhos e afirma: para, né, João Pedro? Tá na cara que aquela miséria de Coronel Egídio. Eu tenho certeza disso. Sandra fica um pouco desconfortável com aquela afirmação de Bento e Kika fala: cuidado com o que você fala, Bento. Você ainda não tem provas e Sandra está aqui. Bento retruca: ô gente, mas eu só tô falando a verdade. Todo mundo aqui sabe que o mais interessado em ver pai morto é essa miséria. Pronto, falei. Kika cerra os olhos e o repreende com um olhar. Até que Sandra afirma: olha, eu não vou negar que meu pai pode estar sim envolvido nessa barbaridade. Eu não me surpreendo se realmente foi ele. João Pedro fala: e eu não vou fazer falta acusação agora, mas eu vou atrás da prova. Se ficar provado que foi mesmo Egídio, você me desculpe, Sandra, mas eu vou fazer essa miséria pagar por tudo que ele tá fazendo com a gente passar. Sandra faz carinho no rosto dele e afirma: fique tranquilo, João Pedro. Eu mais do que ninguém vou querer que ele pague se tiver alguma coisa a ver com isso. João Pedro se lembra de um detalhe muito importante e comenta: eu já sei até como é que eu vou começar essa investigação. Todos ficam confusos ao ouvirem aquilo e Sandra pergunta: sabe como? João Pedro responde: é porque logo depois que manhã me guiou até onde Painho estava, eu vi umas pegadas no chão, indo numa direção, e logo depois manhã disse que... É nessa hora que Inácia o interrompe, e como se pudesse adivinhar o que ele vai dizer, ela completa: ela diz que o boi é resposta por toda essa desgraça. João Pedro se surpreende ao ouvir Inácia falar daquele jeito e pergunta: oxente, e como você sabia disso? Inácia responde: sei porque Dona Maria Santa também assoprou em meu ouvido. Bento então comenta: mas se é assim, você vai seguir essas pegadas que viu para ver se descobre alguma coisa? É isso mesmo? João Pedro confirma com a cabeça e afirma: é exatamente isso que eu vou fazer. Vou caçar esse boi maldito, nem que seja até os quintos dos infernos. Bento e Sandra então falam que querem ir junto de João Pedro, mas o rapaz afirma que pode ser muito perigoso muita gente ir junto com ele, e que é melhor que só ele vá atrás do rastro do boi, para que não chame muito atenção. E Inácia concorda com João Pedro e afirma que ele está certo em querer ir sozinho, pois vai ser melhor assim. João Pedro afirma:
Então vou aproveitar que Paim tá em cirurgia e pode demorar. Eu vou ir atrás dessas pegadas. Só vou precisar que vocês fiquem de olho no celular. Se eu compartilhar minha localização, é porque eu encontrei o culpado. Aí só precisam chamar a polícia para ir até mim. Combinado? Bento e Sandra confirmam com a cabeça e desejam boa sorte para João Pedro, para que ele descubra toda a verdade. É nessa hora que João Pedro volta até o local onde encontrou Zé Inocêncio caído e olha em volta para encontrar as pegadas que havia achado. Até que ele finalmente encontra e começa a seguir as pegadas no meio do mato. João Pedro afirma: é agora que eu lhe encontro, a peste, desgraçado. João Pedro continua o rastro das pegadas até sair no meio do mato e ir em uma parte de campo aberto. É nessa hora que ele encontra uma das fitas usadas na fantasia do Bumbá e arregala os olhos. João Pedro pega a fita e afirma: então quer dizer que eu tô na pista certa e que minha mãe acertou esse tempo todo. O boi está por trás dessa tocaia. É hoje que ele pego. João Pedro continua no rastro do boi e mais partes da fantasia do Bumbá são encontradas, como se a pessoa estivesse se desfazendo dela durante o caminho. Até que João Pedro chega a uma parte onde ficam as pedreiras da região e mais partes da fantasia do Bumbá são encontradas. João Pedro então entra na pedreira e assim que faz isso, ele fica cara a cara com a pessoa que estava vestida de Bumbá, meu boi, e que atirou em seu pai. Mas antes de continuar entrando, João Pedro manda sua localização para Bento e Sandra e pede para eles chamarem a polícia para esse local que está. Com sangue nos olhos, João Pedro afirma: eu tinha certeza que era você, sua miséria. É nessa hora que Egídio arranca a máscara do boi e encara João Pedro do outro lado. O vilão fica surpreso ao ver o rapaz ali e fala: olha só, não esperava que fosse descobrir o meu segredinho. João Pedro se aproxima dele e afirma: eu descobri muito mais do que isso, sua miséria. Eu descobri que foi você que tocou o painho, seu infeliz. Egídio regala os olhos e retruca: olha que eu me vesti de Bumbá. Não tem nada a ver com nada que possa ter acontecido com seu pai. João Pedro rebate: acontece que eu segui o seu rastro até aqui, sua miséria, desde o local onde meu pai foi largado no meio da mata. Seu desgraçado, eu sabia que era você. Egídio passa a mão na barba e comenta: você está me desafiando, seu moleque desaforado. É nessa hora que Egídio se abaixa para pegar o seu fuzil, justamente para poder atirar em João Pedro, quando o rapaz é mais esperto e dá um empurrão no vilão, fazendo ele cair e soltar a arma. João Pedro monta em cima de Egídio e acerta vários socos na cara dele, jogando toda a sua raiva e seu ódio fora. João Pedro grita: eu só não lhe mato aqui agora. Sabe por quê? Porque a gente como você merece pagar em vida por toda a desgraça que causou na vida dos outros. Você acabou com a minha família. Mas mesmo assim, Egídio ri de uma forma debochada e fala: você não vai se ver livre de mim tão fácil assim. João Pedro rebate: vou sim, mas antes eu vou ver você apodrecer atrás das grades, porque eu vou usar todo o dinheiro que eu tenho para não permitir que isso aconteça. É nessa hora que as viaturas da polícia cercam a pedreira de todos os lados e o delegado Norça desce e dá a voz de prisão para Egídio por tentar assassinar Zé Inocêncio. Egídio tenta se defender e fala: mas ninguém tem provas contra mim. Norça responde: mas temos evidências, inclusive vamos levar esse fuzil para análise, justamente para saber se as balas que atingiram Zé Inocêncio saíram dela. Egídio é algemado na mesma hora e Norça pega o fuzil dele para a investigação. O vilão grita de ódio
E João Pedro jura que vai acabar com a raça de Egídio de uma vez por todas. Logo depois, João Pedro retorna para o hospital e afirma que realmente foi Egídio quem atirou em Zé Inocêncio e que ele foi preso para pagar por tudo o que cometeu. O que deixa Sandra ainda mais decepcionada com o pai e todo mundo ainda mais revoltado com o Coronel Pica-Pau. É nessa hora que Augusto sai do centro cirúrgico e afirma que a cirurgia de Zé Inocêncio foi um sucesso, mas que ele ainda pode apresentar algum sintoma. Diz que tudo isso vai depender de como o corpo do coronel vai reagir à cirurgia que acabou de fazer, deixando todo mundo cada vez mais apreensivo. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.